Bom, então alguns casos especiais também, isso daqui é mais para ficar como referência, né? Alguns aqui a gente vai até ver na parte de empuxo, que é a próxima parte do curso que a gente vai ver. Então, não sei se eu pulei um slide. Ah, sim, eu pulei um slide já. É o seguinte, ó, imagina uma esfera. Isso daqui a gente vai entender, então, de novo, né? Isso daqui a gente vai entender melhor na parte de empuxo, mas qual é a ideia aqui, ó? Uma esfera oca aberta para fora d'água, né? Então aqui está a água, ou o líquido, né? O fluido que esteja, que essa esfera esteja submersa aqui, né? E ela está aberta. Isso daqui, não sei, tem um exemplo que eu consigo enxergar aqui, são esses aquários que você consegue ver a parte de baixo, né? Que aí tem umas aberturas esféricas ali, né? Tá? Então aqui o balanço, né? Como a gente sabe que as forças elas sempre agem perpendiculares, e aí a gente fazendo de novo, né? Fazendo a decomposição das forças, né? A força vertical nesse caso aqui, né? Seria o peso dessa coluna de fluido, e aí a gente poderia fazer, por exemplo, aquela operação de área para determinar o FL, né? Tá? Então, o que é o FU aqui, ó? Up e low, né? De inglês aqui. Então, o up é simplesmente o peso dessa coluna, deixa eu dar uma olhada aqui, né? É o gama V, que é o gama vezes L ABCD, né? Gama vezes L vezes A, B, C, D. Então seria essa área aqui vezes o L, e isso finalmente está dando um volume de fluido acima dessa superfície. E o L, aqui, é justamente essa operação de área, né, que a gente tinha feito. Ó, é o gama L, A, B, D, E, C. A, B, D, E, C, certo? Então é justamente fazer exatamente isso daqui, ó. A gente determina menos o peso do fluido acima. Ele está fazendo exatamente isso daqui, ó. Tá? Para determinar a força ali para cima, ele está fazendo exatamente essa operação que a gente fez. Na verdade, de novo, né? Isso daqui é uma coisa que talvez eu tenha colocado um pouco antes da hora, mas isso daqui. Opa, eita, voltando aqui. Mas isso daqui é só para mostrar que a força aqui, que está agindo, a força vertical, como essa área aqui é maior, né? A área ABCD, ABDSC, né? Ela é maior que a área de cima, então a resultante é para cima, né? Então essa força aqui vai ser maior e a resultante é para cima. A gente vai entender isso melhor em empuxo. E essa resultante é justamente o volume, é o mg, né? Isso de novo, né? M é a massa de fluido deslocado aqui, né? Guarda bastante semelhança com o empuxo, né? Que é o que a gente vai ver de novo, né? Isso aqui é o gama do fluido, tá? Então, é uma força vertical para cima de magnitude igual ao volume de fluido deslocado aqui. Beleza? E quando ela está abrindo para dentro do fluido, né, é o mg. Né? E é para baixo. Na verdade, a magnitude é a mesma, mas aqui nesse caso a magnitude é para cima. E nesse caso aqui a magnitude. Bom, então a parte de empuxo também, de novo, né? Eu acho que toda essa parte de hidrostática, acho que tirando essa questão de superfície submersa, que tem um pouquinho mais de trabalho, mas que também não tem muito mistério, né? Pelo que a gente viu, fazer diagramas de corpo livre, fazer aquela questão da superfície, quer dizer, fazer a decomposição em superfície submersa. Então tem guarda ainda muita semelhança com o que vocês já viram lá atrás em ensino médio, alguma coisa depois em Física 1, Física 2, né?
Então, não teve muita novidade, a parte essa questão de força hidrostática em superfície curva ou plana. E essa parte de empuxo também é a mesma coisa, vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês. Então, é a força que tende a suspender um corpo que está completamente ou parcialmente submerso num líquido. É uma força líquida para cima, porque a pressão aumenta com a profundidade, né? Então, digamos aqui, ó, que a gente tem essa configuração aqui, um retângulo. Então, a gente tem uma força hidrostática para baixo, na parte de cima do retângulo, que é menor. Então, a gente observa aqui a magnitude das setinhas aqui, né? Menor em magnitude que as que estão na parte de baixo. Tá? E ela é homogênea, né? Mas na vertical, ela aumenta. Ó, tá? Então, à medida que ela aumenta, existe uma força líquida para cima, que é justamente o que a gente chama de o B de buoyancy, né, em push em inglês, né? Então, por isso que é o FB normalmente, vocês vão ver aí o FB. E algumas aplicações, né? Existem plataformas de petróleo que elas não são ancoradas, né? Pode até ser ancorada para não ser levada pela maré, né? Mas elas ficam ali tomando vantagem do empuxo. Elas não vão até o fundo do mar, né? Por exemplo, essa daqui é uma plataforma spar, que eles chamam. Então, ela está ali numa condição de equilíbrio. Ela tem a força de empuxo para cima e a força-peso dela para baixo. Então, ela está lá no fundo, eventualmente ancorada dessa forma aqui, né? Ou não sei se tem uma que não está ancorada, dificilmente tem uma que não esteja ancorada, né? Mas ela tem que estar para não se mover ali, né? Obviamente. Mas é possível fazer uma plataforma, um dispositivo desse tamanho, né? Que não está ancorado, ancorado no sentido de não estar fixado no fundo, né? Tá? Quer dizer, ela não vai até o fundo do mar. Né? Aqui tem esses cabos azuis aqui, que se chamam de riser, né? São os tubos que pegam, você tem várias cabeças de poço, e aí um manifold aqui que centraliza toda a produção para um riser que vai lá para a plataforma. Tá? E aí isso daqui é um tensímetro, né? Por exemplo, que tem muita gente, no posto de gasolina, o etanol tem um desse lá para ver se a massa específica ou a densidade do etanol estão de acordo com o especificado, né? Então, para evitar da pessoa misturar água com etanol, por exemplo. Então, se for misturado água, o densímetro vai acusar, né, a massa específica ou a densidade fora do padrão do etanol. Bom, e aí, igual aí é bem parecido com esse exemplo aqui que eu falei anteriormente, né, da força hidrostática nessa superfície aqui, é uma análise desse tipo aqui, ó. Então a gente tem uma placa com uma geometria qualquer, né, de espessura H, submersa num líquido com massa específica ρF. Então, a massa específica desse fluido todo rosa aqui, né, é ρF. Então, a força hidrostática no topo dessa superfície, né, é ρF vezes o G, né, vezes o S, que é a profundidade, né, massa específica vezes G, vezes a profundidade, vezes a área. É o famoso ρGH, né, vezes a área. Só que o H aqui ele chamou de S, tá? ρGH vezes a área, né? Tá? Só que para ele ali o H é o S, tá bom? E no fundo, né, é ρG. Ah, sim, é porque aqui o H é a espessura da placa. Tudo bem, poderia ter chamado a espessura de T, mas beleza, como ele queira, né? Bom, ρ do fluido, G a aceleração local da gravidade, S mais H vezes a área para cima, né? Porque, de novo, né, a pressão está sempre agindo normal, perpendicular, paralela à normal unitária, né? Então a diferença dessas duas forças é uma força líquida para cima, porque essa força aqui é maior, tá, do que essa daqui. E aí, fazendo todo o desenvolvimento, né, quer dizer, a força para baixo, a força no topo para baixo, ρ, G, S vezes A, e a força força embaixo, né, a força no bóron ali é embaixo.
Rho do fluido, GS mais H vezes a área, né? Que é o que está dando aqui. Que é para cima, né? Assumindo que o Y é para cima. Então, por isso que é positivo. E menos Rho do fluido, GS vezes a área para baixo. Isso vai sobrar o H vezes a área, que é o volume, que é justamente o volume desse fluido, desse sólido. Então, é por isso que a força de empuxo, na verdade, né, é o peso do fluido deslocado. Porque é o volume vezes a massa específica do fluido, né? Certo? Então, isso vai dar o peso ali do volume deslocado, tá? É justamente o mg, né? Volume vezes massa específica vai dar a massa do fluido. Tá? Que é o volume do sólido, né? Mas aí a gente tem o volume do sólido que o fluido ocuparia, né? Então, é a massa do fluido vezes o G. Essa é a força de empuxo para cima, né? Contrário ao peso, né? Que teria uma força peso, W, né? Que é o M do sólido vezes o G, tá? Beleza? Bom, aí, óbvio, né? Aquilo que vocês já viram. Por isso que na água os corpos pesam menos, por causa da força de empuxo, tá? Então, isso daqui é o peso do líquido, que o volume é igual ao volume da placa, que é o princípio de Arquimedes, né? Então, a força de empuxo é a massa específica do fluido, G vezes o volume ali do sólido, né? E age para cima pelo centroide do volume deslocado. E a força, então, né, é o peso do líquido deslocado. E é independente da massa específica do corpo, né? Tá? São constatações que você já vem vendo aí ao longo da vida acadêmica de vocês, né? E a gente desenvolveu para essa geometria simples, mas pode ser mostrado que ela vale para qualquer corpo, né? Para qualquer forma, tá? Onde C é o centroide do corpo ali, né? Tá? E aí, ó, o peso do sólido pode ser maior que a força de empuxo, né? Na verdade, aqui seria o WS aqui, na verdade está ao contrário, né? Seria o FB aqui, né? Acho que cada livro usa uma. Aqui seria o FB, só para dizer que ele pode boiar, né? Afundar ou ficar em equilíbrio, dependendo da relação entre força de empuxo e peso do corpo, né? E aí, para um corpo que está flutuando, o peso de todo o corpo deve ser igual à força de empuxo, tá? E aí, a força de empuxo, nesse caso, é o peso do fluido, cujo volume é igual ao volume da parte submersa somente, tá? Então, agora, a única contribuição para a força de empuxo é o volume submerso, certo? E aí, né, essa questão, essa análise vale quando a massa específica do fluido 2 for muito menor que a massa específica do fluido, que é o que acontece quando a gente tem, por exemplo, um sólido boiando no ar, né? Dentro da água boiando no ar. É o que acontece de forma geral. Tá? E aí, fazendo essa relação, né? Fazendo a força de empuxo na parte submersa igual ao peso total, a gente fica com a massa específica do fluido, né? O que é a força de empuxo agindo ali nessa parte submersa? A massa específica do fluido, volume submerso, e o peso total é a massa específica do corpo vezes o volume total. Então, aí o G corta, né? A gente fica que a relação aqui seria um V cortado também, que não está cortado, V de volume, não de velocidade, né? Então, o volume submerso sobre o volume total, fazendo aqui essa relação, vai ser exatamente igual à relação entre a massa específica do corpo, né, do sólido, e a massa específica do líquido. Tá? E aí, a parte submersa, a fração da parte submersa de um corpo flutuando é igual à razão da massa específica do corpo e da massa específica do líquido. Tá? Beleza? Então, essa é a relação que dá o volume submerso do volume total. Certo? A força de empuxo, já falei ali, né? Passa pelo centroide do volume deslocado. E o ponto na qual a força de empuxo age é chamado de centro de empuxo. Tá? Então, está aqui, ó. A gente tem o centro de empuxo aqui,
que está coincidido com o centroide se esse corpo está completamente submerso. Tá? Aqui, nesse caso, o centroide vai mudar se ele subir ali e for para a superfície, tá vendo? Então, a força de empuxo passa pelo centroide do volume deslocado aqui, né? Que no caso é esse aqui, ó, tá certo? Então, isso muda. À medida que você vai afundando o corpo, ou à medida que ele vai saindo de dentro d'água, o centroide muda. E aí, de novo, né? A gente já tinha falado anteriormente, que o corpo imerso no fluido, ele fica em repouso ali, aqui, né? Ele fica em equilíbrio quando a massa específica do sólido for igual à massa específica do fluido. Então, o peso, que é mg, que é igual ao peso específico do sólido vezes o volume, que seria a densidade, né? Aqui é a densidade vezes a massa específica da água, lembra, né? Que densidade é igual à massa específica do corpo que você está analisando sobre a massa específica da água, né? Então, a massa específica do corpo, ou peso específico do corpo, tanto faz, né? A menos da aceleração local da gravidade, seria a massa específica da água vezes a densidade, né, do corpo que você está analisando, tá? A densidade do sólido. Aí, se você quiser trabalhar com peso específico, entraria um G ali, né? Tá? Então, é o que eu estou mostrando aqui, ó, por isso que entra esse G aqui. Ó. Então, o peso específico é a densidade desse sólido, né, o peso específico do sólido, é a densidade do sólido vezes a massa específica da água, vezes a aceleração local da gravidade, vezes o volume do sólido. Tá? E a força de empuxo é o volume deslocado do sólido, né, vezes a massa específica da água, vezes o G. Então, isso daqui é só para mostrar que quando o corpo está boiando, ele está em equilíbrio, né, ele não boia nem ele afunda, a relação entre o peso e a força de empuxo é a densidade do sólido. Tá? Então, o peso sobre a força de empuxo é igual à densidade do sólido. Isso é uma relação que vale quando o corpo está na situação de equilíbrio, né? Ele não afunda nem boia. Tá? Então, se você sabe o peso, dá para determinar, claro, né? Tem que saber dois para determinar o outro. Né? Se você sabe a densidade do sólido e o peso, você sabe a força de empuxo, se ele estiver em equilíbrio, né? Ou se você sabe a força de empuxo e a densidade, então cuidado, tá? Que aqui é densidade, não é massa específica. E a densidade, se sabe o peso dele, tá? Então, essa relação só é válida quando o sólido está em equilíbrio. Bom, e aí ele afunda quando a massa específica do sólido é maior que a do fluido e ele vai à superfície, ou boia, né? Quando a massa específica do sólido é menor que a do fluido. Tá? E aí, diversos fenômenos, deixa eu ver se eu não pulei nenhum slide. Então, diversos fenômenos com diferença de massa específica. Então, quem já abriu uma placa-mãe de computador já viu lá uma coisa desse tipo, né? Vocês vão ver lá em transferência de calor que isso daqui é uma aleta. E essa aleta, ela justamente funciona no princípio da diferença de massa específica. A massa específica do ar quente, ela é menor do que a massa específica do ar frio, aquela velha frase que a gente conhece, né? O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, à medida que... E esse dispositivo aqui, ele é feito dessa forma para aumentar as taxas de transferência de calor. Vocês vão aprender isso lá em convecção, em Transcal 2. Então, o que a gente tem aqui são áreas grandes de troca de calor, e à medida que o ar esquenta, o ar sobe e transfere calor da parte quente ali de baixo para o ar que está mais frio, né? Normalmente esses dispositivos têm que estar na temperatura acima da temperatura do ar para o ar resfriá-los, né? Então é um fenômeno o fenômeno de convecção, que é a troca de calor nas aletas, né, ou nos trocadores de calor de placas mãe de computador, elas se baseiam no princípio da diferença de massa específica, do empuxo que faz com que o ar frio suba. A geladeira é a mesma coisa. Normalmente, o que gela na geladeira é o congelador, né? Então, a serpentina, existem duas serpentinas, uma atrás da geladeira, que troca... aí vocês vão ver isso lá em termodinâmica, não sei se nessa altura do curso vocês já viram termodinâmica, ou talvez em máquinas térmicas, né, lá com o Fábio mais para frente, não sei, mas o que acontece aqui é que a parte de trás ali
do refrigerador seria a fonte quente, né, e a parte aqui seria a fonte fria. E aí o refrigerador troca calor ali atrás, né, com o ambiente, então ele tem que estar acima da temperatura ambiente. E aqui dentro do refrigerador, ele troca calor aqui no congelador só. E aí o ar frio, ele tem a massa específica maior, né, então ele naturalmente, por convecção natural, ele vai para a parte refrigerada aqui de baixo, né. Então, por isso que as partes mais frias da geladeira estão em cima, e à medida que a gente vai descendo, então as partes menos frias, né? Então a parte mais fria de todas é o congelador, e aí por isso também que você não pode entupir a gaveta de coisa. Eu nem sei como é que funciona essas geladeiras novas, né? Talvez tenha uma saída de ar ali atrás, ó. Porque antigamente era uma grade, né? E aí se colocasse muita coisa, a convecção natural ali, né? A corrente de ar ali, tem as geladeiras com prateleiras sólidas, né? Então eu acho que agora a geladeira, a saída de ar frio do congelador, ele vem aqui para o fundo, eu imagino que seja isso. E aqui tem as distribuições de ar frio, né? Tá? Para evitar que justamente muita coisa colocada na prateleira bloqueie o ar frio de descer e aí prejudique o resfriamento. Tá? O resfriamento de uma lata de cerveja, de uma lata de refrigerante é a mesma coisa, né? Então a gente tem o ar quente e uma lata gelada, né? Então o ar quente em contato aqui, o ar frio desce, né? Então o ar quente entra em contato aqui com a lata, desce, e aí ocorre uma corrente de pressão natural que esquenta a lata, né? E o balão, então o balão aqui é a aplicação direta do empuxo, né? A gente tem o peso do ar quente ali dentro, que é menor. Qual é a força que está puxando o balão para baixo? É o mg, né? O peso de toda a estrutura do balão, as pessoas ali dentro, o cesto, que puxa ele para baixo, e o peso de todo o ar quente que está ali dentro do balão. E o que está puxando ele para cima? É o volume do balão vezes o peso específico do ar. Então, esse empuxo aqui, ele é maior, porque o peso do ar quente é menor, né? Certo? O volume que ele ocupa, vezes a massa específica do ar que ele desloca, é muito maior, né? Então, ocasiona uma força que é maior do que o peso do ar quente, vezes o volume, que é o mg para baixo, mais o peso do balão. Tá? Isso faz com que o balão suba, né? Tá? E ele não tem nenhum controle horizontal, né? Ele depende do vento para se locomover. Então ele sobe, pega uma corrente de vento que vai numa direção, desce um pouquinho, pega em outra direção. Então o piloto ali, o balonista, né, tem que entender muito das correntes de vento para poder se guiar, né, para poder se locomover, porque o balão não tem nenhum controle de voo horizontal, só vertical, só sobe e desce. Né? Então ele vai indo ali nas correntes de vento para ir na direção que ele quer. Tá? Aí um exemplo, vou deixar indicado também, uma coisa bem simples, ele pede a tração no cabo, então a gente tem a força de empuxo para cima e o peso para baixo. Né? Então vou deixar indicado para vocês verem, a aplicação direta, não tem nenhum mistério maior. Né? Talvez eu tenha um exemplo aí no nível de ensino médio, talvez, né? Ou Física 1, Física 2, né? Tá bem simplesinho esse exemplo mesmo, tá? Diagrama de corpo livre simples aí nessa geometria aqui, né? Então é uma boia presa por um cabo, ele está pedindo a tração no cabo aqui. E aí, a última parte de hidrostática é a parte de estabilidade, que é a parte que descreve justamente a condição para um navio não tombar, né? Um navio, um barco, seja lá o que for, ou qualquer corpo que esteja totalmente submerso. Né? Então a gente está corpos parcialmente submersos, ou que boiam, navios que precisam, porque eles estão submersos e também existe uma condição instável para esses corpos. Tá? Então, um corpo aqui boiando ou submerso, né? Então a gente vai ver que para o corpo submerso a situação é um pouquinho mais crítica, para o corpo boiando existe uma certa, para os corpos que boiam, né? Para os navios, existe uma certa relaxamento, vamos dizer, de algumas condições, mas para um corpo totalmente submerso a coisa é um pouquinho mais crítica, a gente vai ver.
Esses casos aqui, esse daqui é aquele Costa Concórdia, né? Na verdade, foi imperícia do piloto, não foi questão de instabilidade. Ele passou muito perto da costa e aí o navio bateu nas rochas lá, né? Mas teve até um caso que ficou famoso aí recentemente, que foi um navio cheio de carro zero. Não sei se vocês viram, tinha um monte de Land Rover. E aí uma das causas, né, na investigação foi a má distribuição de peso do navio. Então tinha muito peso, o centro de gravidade estava muito alto, e aí o navio tombou. E aí foi até essa semana aí que eles cortaram o navio, né? Passou uma corrente, não sei se foi esse aqui exatamente. Mas aí eles tiveram que cortar o navio para tirar ele e tirar os carros, né? Então um monte de carro zero sempre virou sucata, né? Então, não esse caso aqui do Costa Concórdia, mas esse caso que eu acho que é essa foto aqui, não tenho muita certeza, mas foi problema de instabilidade. A gente vê até aqui, né, um navio cheio de container, né, tem que ter um estudo de estabilidade muito preciso e a distribuição de carga tem que ser muito bem feita para ele não tombar. Tá? Bom, então o conceito fundamental de estabilidade, de instabilidade, né, é que um corpo ele pode estar numa condição de equilíbrio estável, quando uma vez deslocado ele volta para sua condição para sua posição de equilíbrio. Então é o que acontece quando você tem uma cunha assim, né? Você tem lá uma esfera no fundo de um pote, né? Ou de uma cunha, você tira ele da condição de estabilidade dele, ele volta para a condição de estabilidade. Quando a condição de equilíbrio instável, né? Então essa daqui é a posição de equilíbrio estável, né? Então você tira ele dessa posição, ele volta. A posição ou condição, né, de equilíbrio instável, quando você tira, ele vai para uma nova condição de equilíbrio. Tá? Então ele não volta para lá. Então seria o ovo em pé, né? Se você conseguir colocar um ovo em pezinho, ele está numa condição de equilíbrio instável. Se você tirar ele daquela posição, ele vai para uma outra condição de equilíbrio instável, que é deitado, né? Tá? Ou um corpo aqui, numa configuração dessa aqui, né? Bom, e aí, para um corpo submerso, isso daqui é uma condição geral, né? Para um corpo submerso, a gente tem uma condição de estabilidade rotacional, né? Aí, aqui eu estou falando de um corpo totalmente submerso. E aí, ele depende da posição relativa do centro de gravidade e do centro de empuxo. Ele é estável se é o que ele chama de bottom heavy, né? Se o fundo for pesado. Então, nesse caso, se a parte baixa do corpo for pesada, ou o centro de gravidade está puxado para baixo do centro de empuxo, ele está na condição estável, né? Como se ele estivesse nessa condição de equilíbrio estável. Então aqui ele está alinhado, né? Se eu desalinhar ele um pouquinho, ó, esse corpo ele tem um peso aqui embaixo, ó, aí o centro de empuxo está aqui para cima e o centro de gravidade puxou para baixo aqui, né? Aí, na hora que eu tiro ele da condição de estabilidade, ele naturalmente tem um binário aqui, né? A força de empuxo para cima e a força peso para baixo, exerce um momento restaurador de estabilidade, vamos dizer assim, né? É fácil observar que essas duas forças contrárias fazem com que esse sólido aqui volte para a condição de equilíbrio estável dele, né? Certo? Ele volta ali para a posição. Você coloca um corpo submerso com o fundo dele pesado, se você jogar ele um pouquinho para o lado, ele volta para a condição de estabilidade, que é o que acontece com submarinos, que é o que acontece com o próprio balão, né? Então a parte pesada está embaixo, aqui a gente vê um submarino por dentro. Ó. Isso daqui parece que é um submarino elétrico, né? As baterias aqui. Não sei se eventualmente isso daqui é um motor elétrico, né? Não estou vendo pistão nem nada, eventualmente isso daqui são baterias, nem sei se existe, né? Eu já vi, eu acho que os submarinos eles têm um motor a diesel que carrega a bateria e essa bateria movimenta um motor elétrico. Eu acho que essa é uma das estratégias de submarino. Não sei se todas são assim. Eu sei que tem os submarinos que eu acho que são a diesel, eu não sei como é que faz com a descarga, né, dos gases, não sei se solta no fundo do mar, enfim. Mas, enfim, né, isso não é importante aqui, é só uma curiosidade minha aqui. Né? Então, você vê que tudo que é pesado está no fundo do submarino aqui, né? E tudo que é leve está em cima, justamente para ele ter essa condição de equilíbrio estável, né? Para ele estar com a base dele pesada.
né? Uma coisa que a gente até vê muito em ônibus, esses ônibus double deck enormes, né? Então você vê que o motor, a parte de baixo é mais baixa do que de um ônibus convencional, justamente para trazer o centro de gravidade mais para baixo, né? Então aqui é a mesma coisa, tá? Um balão e tudo mais, né? Agora o inverso, se a gente tem um corpo submerso e com centro de gravidade acima do centro de empuxo, na condição de estabilidade, ó, acontece a mesma coisa que acontece com o corpo na condição de equilíbrio instável. Ó. A gente tem um momento que tende a girar o corpo e aí ele vai para outra condição de estabilidade, né? Ele joga isso daqui lá para baixo, tá? Beleza? Então é simples, né? No corpo totalmente submerso, a coisa é bem simples. Agora, quando o corpo está boiando, quer dizer, é simples do ponto de vista de análise, mas é mais severo, né, na prática. Então, se você está com centro de gravidade acima, já era, o corpo vira, né, se ele está totalmente submerso. A gente vai ver que para o corpo boiando não é bem assim. É isso que eu estava falando, né? Existe uma certa, vamos dizer assim, tem uma certa, um relaxamento, né, da condição de estabilidade. Então, para corpos boiando, é um pouquinho mais complicado, mas é mais menos severo. Então, ó, o corpo ele gira, né? O corpo ele gira à medida que ele que essa parte aqui que está submersa vira, tá vendo? A geometria da parte submersa girou. E isso faz com que o centro de empuxo mude, né? Porque o centro de empuxo ele está no centroide do volume deslocado, tá? Do volume submerso. Mas o centro de gravidade, obviamente, o corpo é todo isso aqui, né? Então não vai mudar o centro de gravidade do corpo, tá? Mas o centro de empuxo muda. Então, à medida que ele está girando, né? Quando você gira essa parte submersa aqui desse corpo, então existe uma mudança de geometria da parte submersa aqui, né? Então a geometria aqui antes era assim, agora ficou dessa forma aqui, e aí isso mudou o centroide, tá? E aí ele vai ser estável mesmo quando o centro de gravidade estiver acima do ponto C. Tá? Então, lembra, para o corpo totalmente submerso, se o centro de gravidade estivesse acima, já era, ele viraria. Para o corpo parcialmente submerso, não. A gente vai ver qual é a condição de instabilidade aqui. Tá? Porque imagina, até nessa imagem aqui, né, a gente vê que ele não vai virar, né? A gente deu essa viradinha aqui, a tendência dele é voltar. Ó, o centro de gravidade está acima, mas esse momento ali não está tendendo a fazer o barco virar, né? Se você pegar peso para baixo e a força de empuxo para cima ali, a tendência do momento aqui é endireitar o corpo. Então vamos analisar qual é a condição de instabilidade quando o corpo está parcialmente submerso. E aí, ó, entra a figura um outro conceito aqui, ó, altura metacêntrica. O que é essa altura metacêntrica, né? E aí, em inglês, né, tem essa nomenclatura aqui, GM. Ela é a distância entre o centro de gravidade, aqui, ó, entre o centro de gravidade do corpo e o metacentro M. Aí é um outro conceito, né? O que é o metacentro M? É a interseção do ponto das linhas de ação da força de empuxo antes e depois da rotação. Então, ó, eu tenho o centro de empuxo em vermelho aqui, ó, tá? Antes da rotação. Virei. O vermelho está aqui, continua. E depois da rotação, o centro de empuxo veio para cá. Então, nessa interseção aqui, ó, eu tenho o metacentro. A distância do centro de gravidade para o metacentro é a distância metacêntrica, ou altura metacêntrica, né? Tá? E é essa altura agora que vai governar a estabilidade de corpos parcialmente submersos. E aí, o que acontece? O corpo ele é instável se esse ponto M está abaixo do centro de gravidade. Agora a gente tem que comparar o centro de gravidade com esse ponto M aqui, que é a interseção da linha, né, a distância entre o centro de gravidade e a interseção da linha antes e depois da rotação, né, essa linha que passa pelo centro de empuxo. Então, ele vai ser instável se o ponto M estiver abaixo do centro de gravidade. Então, olha só, aqui ó, tem um barco com duas pessoas em pé,
e elas colocaram o centro de gravidade para cima, né? Se elas ficaram em pé, o centro de gravidade foi para cima. À medida que elas giram, ó, e aqui eu tenho a linha do centro de empuxo, né? O centro de empuxo passa aqui embaixo, ó, no centroide do volume deslocado. À medida que o volume deslocado mudou, quando uma se inclinou para o lado, o centroide dessa parte submersa aqui, ó, né? O centroide dessa parte submersa veio para cá. E o metacentro agora está aqui, ó. O que é o metacentro, né? A linha de ação vertical que passa pelo centro de empuxo antes e depois de ter virado o barco. Depois que virou o barco, passa por aqui, ó. Então aqui é o metacentro. O centro de gravidade está acima do metacentro. Então a gente observa que esse binário aqui, ó, força de empuxo para cima e peso para baixo, tende a continuar virando o barco. Enquanto que quando elas estão sentadas, né, e o centro de gravidade está mais embaixo, e aí uma chega para o lado, agora, ó, o metacentro está lá no alto, tá vendo? Então, a força de empuxo aqui, ó, está passando por esse lado, porque ela não conseguiu virar muito o barco, o metacentro está mais lá, e o centro de gravidade está abaixo do metacentro. Nesse caso, se você pegar o binário ali, força para peso para baixo e força de empuxo para cima, a tendência é voltar, o empuxo, resistir a essa força de virar, né? Então, a gente tem um momento restaurador, um momento que vai endireitar o barco. E aí, quanto maior essa distância aqui, melhor. Mais estável a embarcação vai ser, tá? Beleza? Aí alguns exemplos, né? Alguns corpos, a estabilidade de corpos boiando. Então, tem uns navios que eles são até nessa condição aqui, ó. Olha só, o centro de gravidade é tão baixo, né? E aqui, na condição de equilíbrio, a força de empuxo para cima e a gravidade para baixo. Então, tá tudo certo. À medida que você vai virando, então aqui, ó, a força de empuxo está alinhada aqui com o mastro aqui, né? Então, a gente consegue sempre determinar o metacentro aqui fácil, né? Então, à medida que ele vai virando, ó, como o centro de gravidade está aqui embaixo, e o metacentro está lá no alto, a tendência é endireitar a embarcação. E aqui, ó, ele tem um ângulo, Angle of Vanishing Stability, AVAS, né, que ele representa aqui, ó. O ângulo que a estabilidade some, né? Angle of Vanishing Stability. Então, vanish é sumir, né? Então, nesse momento, a força de empuxo para cima e a força de peso para baixo estão alinhadas. Se ele virar um pouquinho mais, aí o momento aqui, né, esse binário vai tender a fazer o barco continuar virando. Nesse ponto, esse binário tende a endireitar o barco, né? Até um pouquinho antes aqui, né? Até se ele estiver ainda aqui assim, ó, ele ainda volta. E aqui não tem jeito, aí ele vai e vira, fica totalmente de cabeça para baixo. Tá? Então aqui, ó, tá o exemplo, ó, do ângulo, e aí ele está mostrando que para um barco que tem a estrutura dele leve, esse ângulo que a estabilidade não consegue mais devolver o barco para a estabilidade é algo em torno de, sei lá, vou chutar aqui, né, 100 graus. À medida que você aumenta o peso do barco, né, traz o centro de gravidade para baixo, ele ainda consegue, a quase 180 graus, ele ainda volta, né? Observa que é um ângulo grande, isso aqui, 180 já é ele totalmente de ponta cabeça, né? Então, no ângulo aqui, né, se o centro de gravidade estivesse aqui bem baixo, aqui ele eventualmente conseguiria voltar, né? Tá? Então, quanto mais pesado o barco for, quanto mais o centro de gravidade estiver embaixo, né, mais estável ele será. Tá? Claro que isso é um peso extra para o barco levar. Né? Então, normalmente, a estabilidade de embarcações é feita assim, né? Trazendo o centro de gravidade mais para baixo possível. Tá? Beleza? E aí está aí um outro caso, né? Enfim, uma outra figura desse mesmo caso aqui, ó, tá? Que é essa, enfim, mesma coisa, né? Tá certo, galera? A aula acabando mais cedo. Vocês perguntaram um pouco. Tem alguma dúvida aí, alguma questão?
que tenha passado rápido. Deixa eu passar aqui, a aula acabou. Então, a matéria